Um podcast para quem vive de pintura, para quem vive na obra e evolui todo dia. Hoje o assunto é daqueles que todo pintor já passou. Erro na obra que dá prejuízo. Todo profissional tem uma história de serviço que deu errado, material que não funcionou, cliente que deu problema ou decisão que custou dinheiro. Hoje estamos aqui com um convidado, com o Helder, né? O Helder Abrantes, ou Helder. O Helder Abrantes. É porque eu conheço o Ender também, aí dá pra dar o corte ou começa de novo? Tem que ter isso mesmo. Preocupa não. Aí vai ter que cortar agora que eu falei do corte. Cortar a parte. Não, mas eu acho que não, o nome não. Hoje estamos aqui com um convidado especial, o Helder Abrantes, que tem muitos anos de pintura e agora eu vou deixar o nosso convidado se apresentar. Alô, Helder, muito bom tê-lo aqui, beleza? Conta pra gente quanto tempo de pintura? É assim, eu comecei com 13 anos, meu pai que me ensinou, né? Meu pai foi pintor 40 anos quando se aposentou, deu um total de 40 anos de pintor. Aos 13 anos eu comecei a trabalhar com ele, fiquei até os 17. Saí da pintura, servi aeronáutica, aí eu voltei aos 27 e tô até hoje. Hoje eu tô com 37 anos, né? Então dá um total de que... Você parou quanto tempo? Eu saí com 17 anos. Com 17, eu voltou com 27, então 10 anos. 13 vai dar... Dá 14 anos. Isso. 14 anos na pintura. 14 anos, é bastante tempo, né? Já tenho... E seu pai te ensinou e no começo ali, desde os 13 anos, você trabalhou com ele? Isso, eu peguei o básico, né? Aqui, né? A massa, né? Lixamento, pintura fosca, né? Semibrilho. Aí não cheguei a aprender grafiato nem textura, mas aí, quando eu voltei agora com 27 anos que eu peguei. Você aprendeu? Aprendi mais algumas técnicas. E no caso... Por que naquele período, nos 17 anos, né, que você parou, que te fez parar ali e ir para outro... Aquela fase de adolescência. Isso, você acha que não, eu quero ver mais coisas, eu quero tentar e tudo. Só que eu gostei da pintura, né? Já ficou mesmo com 17 anos você já gostava, tinha alguma coisa ali? Isso, já gostava. A única coisa, só não gostava da parte de lixar com a mão, né? Não tinha lixado mas gostava. O dia que era lixa, eu acho que... já ia de mau humor, mas até isso, com o tempo a gente se adapta hoje. Se adapta. É normal. Eu acho que não é só você, viu? A gente teve outro convidado, o Paulo Henrique, que falou a mesma coisa. Comentou a mesma coisa? Falou, eu amo a pintura, mas o tal do lixar, ainda bem que inventaram a lixadeira. A gente se adapta, né? Com o tempo, mas no começo, o dia que tem lixo, a gente já vai chorando. Nossa, hoje é lixo, não acredito. Entendo. E foi um período que você serviu aeronáutica? Isso, tentei trabalhar em outras áreas, tentei negócios, né? Acabei, resumindo, né? 27 anos, comecei a trabalhar no pintura de novo. Veio um amigo meu, já era pintor também há mais tempo, tava precisando de um ajudante. Falei, você quer voltar? Aí eu falei, eu vou tentar, né? Só que eu não sei tudo, eu tô enferrujado. Ele, não, moça, eu vou te passando. E um cara bom também me ensinou muito, né? Passou textura, passou tudo que eu precisava grafiar. Você não tinha aprendido até os 17. Isso, me ensinou outras técnicas, né? Porque cada pintor tem uma técnica conforme aí sua experiência, né? Aprendi muito com ele. E aí comecei. Voltei, estou aí até hoje. Entendi. E durante a obra você foi ajudando ele ali e foi aprendendo. Fui aprendendo. E durante esse processo é onde a gente vai entrar no nosso tema. Errou muito? Nossa, errava demais. Ele saía então, quando ele saía, né? A gente queria impressionar e mostrar... tinta grossa, a gente gastava tinta demais rolando na parede. Pegava o rolo aqui, quase não rendia, né? A gente não tinha aquele conhecimento de fazer render até onde. Não diluía, né? Isso, não diluía direito. Pressa também para mostrar serviço para ele, que a gente queria... Agilidade, que ele era muito rápido, a gente queria acompanhar, só que não adianta, né? A gente que não tem a mãe ainda, quando não tem experiência, não tem as mães, não vai. Precisa de um tempo. Isso. Mas é isso, né? Eu acho que muitas das vezes o aprendizado vem assim, justamente errando. E o importante, eu acho que é não insistir no erro, né?
viu o erro, corrigiu. Mente aberta, Exato, para poder identificar, né? Muita gente... Ter humildade para falar que errou, não ficar tentando botar a culpa na marca da tinta, na máquina, né? Na máquina. Isso. Como que é essa história da máquina? Conta aí. A máquina é o seguinte, eu comprei um Arlés, não tinha experiência, pouco tempo. E comecei a trabalhar com ela, logo ela entupiu. Só que na minha cabeça, né, até então... Já, primeiro pensamento, a máquina tá com problema. A máquina tá com problema. Aí liguei pro pessoal, o pessoal deu um amplo atendimento, toda hora que atendia estava disponível. Deu isso aqui, o cara explicando, né, e tal. Resolvia, aí eu começava a trabalhar de novo, entupia de novo. Falei, cara, Alisson, o que tá acontecendo, cara? O trem aqui tá dando problema. Não, vai lá no técnico da gente. Fui no técnico, o cara bom pra caramba, né, o Fernando. Foi lá, pegou, desentupiu ela. E eu na minha cabeça, não é problema, isso aqui tá com defeito de fábrica, tem que trocar. Ele foi lá e desentupiu, falei, é mesmo, é meu. Falei, pô, Alisson, eu que tô apanhando. Vou tentar de novo. Ficou bom, falei, agora vai. Cheguei lá, não foi 2 minutos trabalhando, a máquina travou de novo. Liguei agora, aí eu fiquei bravo. Falei, esse trem tá estragado mesmo. O Fernando tá puxando o saco da ferragista e tá querendo botar o prejuízo em mim. Agora eu vou lá nele e eu saio de lá só com alta peça. Tá estragado. Botei a Arlés no carro, bravo, fui de cara fechada. Cheguei lá e falei pra ele firme, tá estragado aqui, não tem como. Não, tudo bem, então. Aquela calma, aquela experiência, né? Pegou lá, resolveu o problema. 5 minutinhos, desentupiu, o trem funcionando de novo. Falei, cara, eu de novo apanhando. Ele falou, o seu psicológico é que você quer que seja problema na máquina, que você não quer aceitar que você está errando. Eu falei, não, é verdade mesmo. Ele já me ensinou os macetes, né? Veio o entupimento, até a tinta que estava muito suja. A nossa peneira a gente estava coando, mas a peneira não era mesmo assim estava passando algumas impurezas. Estava entupindo toda hora. Aí, através do que ele me falou e tudo, né? Eu cheguei a essa conclusão, a gente começou com a tinta e foi embora. Mas o que eu tive que fazer? Aceitar que eu estava errado. Sim, é muito louvável, né? Porque você teve a humildade de aceitar. Se não né? tiver da porque, briga, assim, estresse, o cara não aprende. Eu ia muitas acabar das vendendo vezes, a Arlés. Eu tava tomando tanta raiva da Arlés que ela tava sujando e eu não tava nem limpando. Aí esse o que vai acarretando ainda mais problema. Eu tava tomando era raiva dela. Eu comprei esse trem aqui, não vai me dar o lucro que eu tava esperando, não é possível. Você criou a expectativa. Criei expectativa, só que o erro era de mim, né? Eu tava com raiva da máquina, não tinha nada a ver. Aí quando eu trabalhei o dia inteiro, no final, eu peguei e limpei ela com carinho, aí a gente já tem outra visão. Agora já tá você limpinho. imagina, será que muita gente que tá ouvindo já passou por isso? E será que naquele momento ele falou, não, é culpa da máquina e não aceitou? E assim, trazendo pra minha jornada foi da mesma forma. Muitas das vezes naquele momento fala, não, isso aqui é o certo a se fazer. Né? Sim. Depois passa um tempo, você fala, não, eu tava errado. Tava errado. E é assim que acaba que a gente aprende muito, né? Que não dá para só acertar. E muitas das vezes o erro é uma oportunidade que a gente tem de mostrar, é uma oportunidade de mostrar onde a gente precisa melhorar. Porque se a gente está só acertando, a gente não vai mudar, a gente vai continuar insistindo naquilo. E só melhora com o erro se você aceitar o erro. Porque se você ficar ponderando, não foi erro, ou terceirizando, isso, né? passando problema para outro. Exatamente. E é muito importante que, com isso, além de você ter resolvido, você agora é o expert em limpeza da parte dela de funcionamento, não técnica, agora eu dominei. Ah, que legal. Bom demais. Depois, numa próxima oportunidade, a gente já vai passar os macetes. Para quem comprar, a pessoa já entrar assim, não, eu tô apanhando, a culpa é da máquina que aconteceu comigo. A gente poder ajudar a pessoa para não passar pelo que eu passei, porque foi um sufoco. Foi difícil. Acaba que você perde muito tempo. E né? eu nunca, eu falei com o Fernando, ele fala, cara, o que mais tem? Só que não é todo mundo que aceita. Os caras ficam brigando, quer processar quem vendeu o Arlés, né? Seja lá quem for, já quer falar em advogado, em processo e tudo. E eu tô falando pro cara que a culpa é dele e ele não acredita. Você tem que acreditar que erro. Eu nunca vi ninguém operando Arlés falar que errou. Todo mundo quer, tipo assim, falar que já domina. Ninguém quer falar dos erros. E só para deixar claro também, não quer dizer que não aconteça algum problema técnico de fábrica na própria Arlés, o que já aconteceu, ele até já me passou algumas situações, e quando é diagnosticado, não, realmente aqui não é manuseio, é parte de alguma peça, alguma coisa, eles sempre dão assistência. O técnico vai identificar. Até hoje a gente conseguiu resolver. Muito bacana.
E sobre uma obra ali, você já contou essa história da Airless, muito legal. Ressalto mais uma vez a sua humildade em perceber e conseguir corrigir. Mas ali durante uma obra, tem alguma história marcante que você realmente cometeu um erro, que seja ali no valor da sua mão de obra, prazo de entrega? Assim que eu comecei a pegar serviço sozinho, depois que eu voltei, 27 anos, eu comecei a pegar serviço sozinho. Mesmo eu trabalhando e observando o meu parceiro, né, que era o 01 da obra, assim, preço, tudo, eu comecei a achar que eu conseguia fazer muito rápido o serviço. Então eu olhava no serviço, era um serviço para ficar bem feito. De uma semana eu falava que era 2 dias. Eu tava me lascando direto nisso aí. Aí eu ficava doido, quando eu via que eu tava perdendo, eu ficava doido, aí eu começava a não cobrir o que eu tinha que fazer para entregar a obra. O que acontecia? Não tinha qualidade. Pulava a etapa do processo. Preparo, que é uma etapa que demora, né? Requer tempo. Aí eu começava a apavorar, pegava um pedacinho de papelão aqui, aí quando for o papelão tava atrás, eu tava pintando lá na frente, tava sujando, apavorado, porque eu tava perdendo na obra. Com o tempo eu fui pegando a experiência, não, eu tenho que fazer o preparo. Tem um prazo. Isso, aí vem o preço para você pôr com qualidade, né, para você entregar o serviço com qualidade, preparo, tudo no seu devido tempo. E nisso aí, no começo eu tava perdendo demais, era questão de 60% a menos na obra. Vamos supor, o serviço valia 10 mil, eu pegava 2 mil, que eu achava que era o suficiente. Isso. Porque o prazo seria rápido. Isso. Você levava muito mais tempo por um valor menor. Um valor. E aí com o tempo eu fui aprendendo, experiência, né? Então, além de você entregar com mais tempo do combinado, a sua mão de obra estava menos valorizada e o serviço também não era ali de qualidade. Não era de qualidade, porque eu estava com pressa, sabia fazer. Já estava tomando prejuízo. Eu ter pego, uma coisa também que o cliente não entende quando a gente fala, eu tô te dando um preço para você não ter dor de cabeça. Esse preço que você está fazendo eu não consigo, porque a experiência é minha. Pegava barato, não consegui entregar você de qualidade. E geralmente quando você vai falar com o cliente, que é aquele famoso tá caro. Isso. O que você fala para o cliente? É isso que eu falo. Eu já tive cliente que o pintor abandonou a obra por falta de... É a mesma coisa, não deu conta de terminar porque pegou barato demais. Sim. O cliente veio falar comigo, eu dei o preço, ele fez isso. Nossa senhora, aí você me racha. Falei, não, cara, você acabou de perder um pintor aqui por causa do preço. Não tá caro, tem isso, expliquei na etapa. É para eu fazer, para eu não brigar com você comigo, e eu ficar despreocupado você também, e eu entregar o serviço que você quer. Aí ele fechou, ele entendeu, caiu aquela ficha, né? Entendi. Mesmo, acabei de... Mas você contornou a objeção dele, né? Isso. Foi literalmente um vendedor, que eu acho que a gente não é só ir lá e pegar o serviço. Não, se a gente não tiver... Você tem que vender e valorizar a sua mão de obra. A gente não saber conversar, fazer o cliente entender. Porque tem até aquele mesmo, né? É só lixar e pintar, né? Que eu falei agora. Não é só lixar e pintar. Então você tem que mostrar as etapas, né? Às vezes o cliente fala, né? É muito simples aqui. Muitas vezes o cliente não está com má intenção, só que ele não sabe, ele não entende. Você tem que explicar. Aí você fala, aí ele pensa ou fala, às vezes até fala. Então tem isso, né? Então tem tudo isso. Sim, já cansei de conversar com pintores clientes meus de falar, direto eu pego serviço para corrigir obra. Às vezes ele vai pegar um serviço que às vezes é até de certa forma simples. Aí um exemplo, ele vai lá e passa lá 1.500 de mão de obra. O cliente já dá aquela rupiada. Aí vem outro, vai entregar por 800. Aí o cliente fecha por conta daquele valor, 800 reais. Não tem cabo extensor. Aí o cara vai lá e não entrega. Aí tem que chamar o outro dos 1.500. Aí o rapaz vai e fala, não, beleza, mas agora é 2.000. Mas não era 1.500? Mas o serviço é muito mais difícil para corrigir agora. Isso, fica muito do que tava. Eu ia preparar do zero, mas agora eu vou ter que corrigir, eu vou ter que refazer. É retrabalho. Né? Então, onde o tal do barato sai caro. Sai caro. Exato. O pintor que pega uma obra que é de 1.500, ele pega por 800, geralmente ele não tem cabo extensor, ele vai no cabo de vassoura. As ferramentas, no cabo de vassoura do cliente. Olha aí. Rolo, ele manda comprar rolo, suporte, tudo. Ele é despreparado. Os materiais, coloca tudo na conta do cliente. Aquele básico, né, da pintura, ele não tem. Então, como que você vai conseguir comprar ferramenta também com 800 reais, né? Se você está pegando quase a metade do serviço. O cara não tem condição, não tem técnica também, né? O cara vai sujar, o cara vai fazer aquela lambança. Sim, e sobre preparação ali da obra, sobre questão de limpeza, por exemplo. O que você vê o pessoal? O pessoal hoje tem esse cuidado, um salva-pintura, ir lá e vedar tudo, forrar o chão, que eu
até trazendo um ponto que você colocou ali na obra, que com pressa, até você forrou, mas aí você pintou, em vez de você trazer ali o papelão para cá para não cair, já deixa lá porque eu preciso ganhar tempo. Né? Toda hora, tipo, puxar o papelão, você já não tem paciência, né? Exato. Hoje acontece muito ainda. A gente tem que estar em cima, a gente bota aí uma equipe para trabalhar, né? Uhum. Às vezes o cliente reclama, a gente sai da obra que a gente fala, tá sujando minha janela. Você não vai passar fita em volta da janela? Então, todo mundo tem essa pressa, né? O pintor tem que entender que ele tem que cobrir, não adianta, tem que cobrir, tem que botar isso na cabeça, faz parte da pintura. Não tem atalho nisso aí, tem que passar fita, tem que isolar, e hoje ainda acontece muito. De pular essas pouco etapas. pintor que você deixa na obra, você fala, faz aí pra mim, e você fica despreocupado. Você já fica com medo, principalmente da sujeira. Às vezes tem a técnica, muitos têm técnica, muitos pintor antigo aí, né? Mas a parte de sujeira sempre deixa a desejar, e é de limpeza. Na né? limpeza. A sujeira não deixa a desejar, não. Na sujeira eles capricham. Capricha. Mas na limpeza. E até de uma forma de prevenir, né? Que quando você isola tudo, você evita. Isso. Aí depois dá muito menos trabalho para você limpar, por exemplo. Ó, eu lembrei de uma história aqui. Eu fui pintar um portão, uma garagem de uma senhora, peguei 1 metro de lona só. Aí coloquei, né, e pintei. Meu pai passou na hora, perto da casa do meu pai. Falou assim, que é isso? Você tá sujando o chão. Nossa, fica falando isso, vai me queimar. Você vai ficar lá no fim. Falei, não, tá bom então, você vai aprender apanhando. Aí vai aprender. Quando eu terminei, que eu tirei a lona, eu já vi aquela mancha aqui, eu não tinha nem percebido. É tanta pressa que às vezes a gente tem de entregar o serviço para ganhar o dinheiro rápido, que prejudica a gente mesmo. Quando eu olhei a garagem dela, toda forrada de tinta esmalte, lá vai eu tive que comprar a tinta do meu bolso, porque ela achou ruim, ela escutou meu pai falando também. Aí não teve nem como eu discutir, ela falou, seu pai não falou ainda, né? Aí agora eu quero que você dá um jeito na minha garagem. Bom que ela era uma senhora educada, né? Eu tava totalmente errado. Lá vai eu limpar esse trem com pano de chão e thinner na área dela todinha. Se eu tivesse feito um serviço, nunca mais me chamou essa cliente, queimei meu fio. Se eu tivesse feito a cobertura certinho, eu tinha saído bem falado, o serviço ia entregar mais rápido, porque eu perdi muito tempo ali esfregando. Uma das formas que você mais consegue novos clientes é através de indicação. É através de indicação. E aí, nesse caso, essa cliente... Ela não me indica mais. Mesmo se eu melhorar, a não ser que eu faça um serviço e alguém fala assim, agora ele melhorou, né? Uhum. Pra ela realmente essa cliente, sempre que alguém falar de mim agora, ela vai falar, não, ele sujou aqui minha garagem tudinho. Vai contar a mesma história que eu contei, né? Isso que é importante, né? Muitas vezes entregar a qualidade. Né? Hoje eu botei na cabeça, a gente tem que cobrir tudo, é prejuízo pra gente também. Não pular etapa. É mais prejuízo pra gente do que pro cliente, essa questão de não, tem que andar logo aqui, a gente tá achando que o cliente vai ter prejuízo, a gente, porque ele vai falar mal da gente, né? A gente vive disso. Se o cliente queimar a gente, daqui a um tempo não chama. Aí o celular para de tocar, você não sabe por quê, né? Sim, trazendo a questão da história também de um exemplo, da outra senhora também que queria pintar o piso dela lá, que você até veio e me perguntou a respeito de seria antes epóxi e tal, e onde a gente trouxe outra solução. Gostaria que você trouxesse essa história também. Ela queria o epóxi porque ela tinha... eu vi o epóxi na casa da minha sobrinha, ficou bonito demais e tal. Eu falei, não, a gente faz. Só que aí eu pensei, eu vi a Ela área... foi específico no epóxi. eu quero o epóxi. Fui e falei com vocês, né? Olha, até essa parte que eu gostei também do apoio de vocês. Comentei, né, com o Marcelo falou com você. É uma garagem assim, você foi pedir o vídeo, né? Eu te falei ainda para falar sobre o epóxi e tal. Aí você pediu o vídeo, você já me deu outra ideia. Uma ideia para ela muito melhor. Mandei para ela, né? E falei, a gente vai aplicar o Prime, né? Vai aplicar outro produto. O que a senhora acha? Ela gostou. Não, se ficar bom. Não, nesse caso é melhor para a senhora, porque ela queria que parasse de escorregar. E você me deu a opção que o epóxi não ia ser tão efetivo quanto essa outra técnica, né? Aí o que a gente fez? Aplicou, fiz o passo a passo do jeito que você fez, que era a primeira vez também, que eu nunca tinha feito esse tipo de serviço. O trem ficou bom demais. A vizinha dela tá me chamando para fazer a cozinha dela. Vou lá fazer o orçamento. Você vê, já o contrário da outra situação lá. Isso. E assim, ainda contextualizando, né, conforme o ocorrido.
Lá ela veio bem específico no epox, foi onde eu te falei, mas o que ela precisa? Foi onde você perguntou para ela e ela te passou, né? Não, eu queria algo que não escorregasse. Eu acho que escorrega demais. Então muitas das vezes a gente não vai ali especificadamente no produto, a gente vai na entrega da solução, do resultado. Então assim, a gente não vendeu a tinta para ela, né? Tanto eu com o material específico, quanto você com a mão de obra. A gente entregou a solução para ela, porque ela veio até atrás de um produto específico, a gente trouxe outro produto. Então, muitas das vezes tem essas alternativas, né? Até para poder evitar o erro e o constrangimento no final com o cliente, né? Devido a ele não ter o resultado ali que ele está esperando. Então, trazendo o que foi feito, a gente passou o fundo epox, multiuso da Sherwin-Williams, e depois a gente passou a nova cor Ultra, nova cor Piso Ultra, que é antiderrapante. É a diferença. Em uma eu fiquei queimado, na outra entrega de serviço eu estou muito bem falado. Muito bem falado. Isso, entregou justamente o que ela precisava. Você me passou que ela deu um feedback com relação à cor também, que gostou demais. Muito legal. E uma coisa também que eu achei muito interessante, que você falou que acabou tendo que dar uma demão porque ela queria que entregasse mais rápido, salvo engano, deu uma chuva que deu uma pequena manchada, né? Sendo que foi responsabilidade da cliente, ela que pediu para você poder agilizar. Para você poder agilizar, você poderia muito bem virar as costas e falar assim, não, foi responsabilidade sua, eu volto, mas você vai ter que me pagar mais. Isso, até no WhatsApp tinha, eu falei, será que a senhora acha que a gente deve pintar hoje, fazer o acabamento, porque tá querendo chover? Não, acho que não vai chover não. Então vamos fazer ela? Vamos. Tem no WhatsApp, vai falar aqui, a senhora falou. Eu terminei, quando eu virei as costas, passou uma meia hora, ela tá me ligando. Tinha caído uma chuva lá e estragado parte do serviço. E ela veio desesperada. Meu filho, pensei que você nem me atender mais. Fiquei com medo de... É porque você entregou o serviço, ela tinha pago, né? Eu falei, não, pode ficar despreocupada que eu vou voltar aí. Voltei, refiz, né? E aí ela ficou satisfeita. Eu sei que tem seu tempo, tem o valor ali da sua mão de obra, mas a satisfação do cliente eu acho que é o que entrega muito mais qualidade. Porque o cliente ele quer ver quanto mais, ainda mais quando o cliente mora na residência dele, ele quer muito rápido, né? Então isso induz ele ao erro, ele fica com pressa. Ela autorizou eu fazer e errou, porque estava na cara que a tarde ia a gente traz naquele mesmo fator que você disse, um dos maiores problemas, o tal do prazo. Muitas das vezes a pessoa, nesse caso não foi você que quis agilizar, foi o próprio cliente. E aí quando a gente pula etapas, acontece o erro, dá tanto problema do cliente como da gente, né? Na qualidade. E toda vez agora, quando você vai pegar uma obra, você deixa sempre explicado para ele. Sempre explicado. E o que acontece? Só com experiência, que a gente vai errando, aconteceu lá atrás, a próxima você já fala, é assim, explica tudo antes de começar. E é claro que sempre acontece coisa nova, a gente nunca tem experiência suficiente, né? Sim. Mas à medida que vai acontecendo, a gente vai, digamos assim, cercando a zebra, como se diz, para não dar erro. Exato. Hoje eu tenho mais de 20 anos com pintura. Uma história muito parecida com a sua. Comecei ali com os meus 12 anos na loja de tinta com o meu pai. Meu pai fundou a loja junto com o irmão dele, meu tio. E eu já comecei a trabalhar ali na parte de sistemas e tal. E fui aprendendo a vender, fui tomando gosto também, tudo. E de lá para cá fui cada vez mais me aperfeiçoando no tema pintura, no tema tinta, né? E, cara, cada dia lança uma coisa nova, cada dia eu aprendo uma coisa nova. Eu aprendo tanto quanto os meus vendedores, que são eu o responsável por treiná-los, por passar tudo isso, mas eu aprendo muito com eles. E aprendo principalmente com os pintores, escutar os pintores e falar, não é aquela coisa fechada, é assim, pronto, acabou. Eu que sei, né? Exatamente. Sempre eu sei alguma coisa, sempre você sabe também. Lá no começo eu escutava demais, o povo chegava assim, meu filho, quantos anos você tem? Eu tenho, na época, 25 anos. Aí, pois eu tenho 30 só de pintura. E o pessoal às vezes não era muito aberto a escutar, né? Mas hoje, uma coisa que eu aprendi muito nessa prática, né? Que por mais que a gente erra, sempre tem uma novidade, uma coisa pra gente aprender. Você tem 5 anos de pintura, mas você aprendeu com um pintor experiente, né? A maioria das vezes é assim. Poucos caras que vêm de curso, faz um cursinho de pintor e começa. O
cara começa com um pintor, pelo menos até hoje, a gente não sabe como vai ser a próxima geração, né? Um pintor experiente, então ele te passou alguma técnica que eu posso não conhecer. É diferente, né? Que você pode agregar, pelo menos escutá-lo ali e ver o que dá para você. E trazendo toda essa sua experiência, toda essa sua prática, qual a dica que você daria para quem está começando, para quem tem menos experiência, para evitar esses tipos de erro na obra, para evitar esses prejuízos, né? A pessoa perder tanto tempo quanto dinheiro na obra. Primeiramente, quando o pintor está começando, como eu disse, ele acha que dá conta de resolver tudo, ele já quer ser melhor do que todo mundo, quer ser rápido demais. É o meu erro, meu principal erro no começo foi esse. O cara não, tem que ter humildade. Primeiro erro, prazo. Se possível, o cara tem que ir com um pintor experiente. Me ajuda a pegar um orçamento ali, vamos lá, você dá uma olhada, o cara fica mais de olho para ele se desenvolver, né? Para ele ter experiência. Outra coisa, cobertura, proteger o ambiente antes de pintar, porque isso aí dá prejuízo mais para o pintor do que para o cliente. Oh, que legal, hein? Passo a passo. Material, às vezes aí já é prejuízo para o cliente, vai queimar você, né? Sobrar material demais, o pintor fica com medo de faltar e quer pedir, vai gastar uma lata. Eu já vi pintor pedir 2, 3 latas também. Já fiz isso também no começo. O cara tem a metragem do imóvel, seja o que for para pintar, ajuda demais. As dicas se baseiam nos erros que você mesmo já cometeu, experiência. Aí com o tempo você vai aprendendo, e é isso aí, as 3 principais que eu acho isso. Entendi. E diretamente com o cliente ali, no valor da mão de obra, você falou muito a questão do prazo, saber explicar, mas no valor da mão de obra, na forma de lidar com o cliente, qual erro que você vê o pessoal comentando muito, que você talvez já cometeu e que não comete mais? Medo de dar orçamento para o cliente. Tem pintor antigo de aí, passar valor. Passar o valor, ele não tem confiança, ele olha e fala aqui, é tanto, hein? Pode até medir a metragem. Aquela hora lá, quanto que vai ser sua mão de obra? E o cara de quanto? Aí o cliente, muitos clientes são empreendedores, ele está acostumado a lidar, ele já te lê. Aí você se retrai e fala, vou crescer em cima dele. Está com medo de dar o preço? Tem que ter confiança. É tanto, olha no olho do cliente, porque é aquilo que vale o serviço, né? E bate. Vai ter um acordo? Não, vamos fazer por tanto, a gente reduz até certo negocia, limite. Né? Qual que é o problema? O pintor já vai com medo já do orçamento. Nossa, eu já vi isso demais. Pintor antigo. E na hora de dar o preço, será que ele paga? Aí o cliente percebe. E aí ele cresce. E se você pediu 10 mil uma obra, ele vai oferecer 6, 7, no máximo. É o principal, confiança na hora de dar o orçamento. Confiança. Olho a olho e falar, confiar na sua mão de obra, né? Não, ela vale isso. E a experiência conta muito, né? Você passar todos esses cases que você tem para o próprio cliente. A hora que ele falar, olha, tá caro. Fala, olha, não é caro. Não é caro. Eu não vou te entregar dor de cabeça. Eu vou tirar a sua dor de cabeça. Solução. Porque às vezes você vai fechar num mais barato, você vai ter dor de cabeça depois. Trazendo o que você disse lá no começo. O serviço que eu estou fazendo agora mesmo. O cliente falou que a gente fazia com semana, com outra coisa também. Não, cara, você faz com semana. O próprio cliente te dá o prazo. Dá o prazo. Não é assim, a gente tem que explicar. Ele tá vendo, a gente tá todo dia trabalhando, ele não vê a gente parado. Não é muito problema para resolver. É movimentação de andame. Até isso aí, quando a gente começa a pegar muita obra, tem essa experiência do tempo. Movimentação de andame, ferramenta, a gente tinha que instalar mangueira, desinstalar a torneira longe. Tudo isso a gente tem que ver. Isso a gente tá perdendo muito tempo. Muitas das vezes você tem que sair para entrar outro profissional, tem o cara do gesso. É uma coisa que atrapalha muito também. Sempre tem o drywall, sempre tem o eletricista. E sempre o pintor tem que parar para eles, porque a gente é o final. Se a gente fizer, ele vem e estraga. Então tudo isso a gente tem que ver. É legal que o pintor isola o serviço de todo mundo, né? Isola de todo mundo. O cara, o eletricista, ele vai lá e isola a luminária, isola a tomada. O cara dos móveis planejados, ele isola tudo. Aí quando vem o gesseiro, quando vem o cara, aí você vê as mãos na parede. Ah não, o pintor resolve. Vou dar um retoque aqui. Se a gente ficar na obra então com eles ainda, a gente volta, certeza. Sempre tem que voltar para corrigir alguma coisa, uma massinha, sempre tem. Faz parte, né, da obra. Que legal. E hoje você sempre vai passar uma mão de obra deixando tudo certinho com o cliente, tudo combinado antes. Hoje, eu ainda tenho que melhorar em questão de contrato.
eu quero começar a fazer contrato. Não faço ainda, mas o que eu tô fazendo? Mas o cliente terminou, eu falo assim, calma aí, eu vou fazer um vídeo de tudo que a gente falou. Eu vou mostrar na obra, aqui é esse serviço, aqui é para pintar esse portão, ali é uma resina, aqui é uma faixa, com o cliente. É para deixar claro. Tá certo? Ele fala, tá certo, é só isso, é só isso. Aí eu deixo o vídeo salvo. Porque já tem uns clientes de amnésia, né? Que fala que falou, não. Já aconteceu comigo, outra experiência. Peguei um serviço, um paredão, tava meu pai testemunha nessas horas, não vale. Se você não tiver um vídeo de contrato, você pode ter todo mundo ali ao seu lado, ao seu redor. Fala que falou. Não, você falou, não fala aí. Eu já tive casos de clientes falarem assim, que a hora que foi passar a mão de obra, o valor da mão de obra, pergunta, né, qual que é a área que vai pintar e tudo, são tantos cômodos e tudo, olha, banheiro não precisa, o banheiro vai ser tudo piso. Então você não precisa, beleza, tira lá os 2 banheiros, porque por mais, é pouquinho, mas o banheiro ele é menor e exige muito retoque, né, muito detalhe. Você tem que cobrir vaso, pia, espelho. Aí o pessoa vai lá e passa a mão de obra, e depois fala, e o banheiro vai fazer não? Eu falo, mas não estava combinado, não ia ser piso? Não, mudou aqui no projeto e tal, e quer o mesmo valor, né, na mão de obra. Isso. Muitas das vezes. O que aconteceu comigo, eu fiz o orçamento de um serviço, era um restaurante grande, tinha um paredão, falou assim, não, isso aqui parece que nem é do restaurante, porque era muita coisa emendada assim, não precisa pintar esse paredão aqui não, grande paredão, todo estourado. Fiz o serviço no final, meu pai ainda foi pegar o orçamento, a pessoa falou, e o paredão, a gente estava no último dia já para entregar, e o paredão, você não vai pintar não? Eu falei, não, aquele dia eu te chamei aqui, tá você, seu marido, meu pai, eu tive que fazer, eu não tinha prova concreta, por isso que hoje eu faço o vídeo, mas o certo é o quê? Contrato, a pessoa falou, não, peraí, contrato simples. Tá aqui, né? Tem que ser por fora. Aí, a partir desse dia aí também já foi uma coisa, eu errei e aprendi. Para um cliente, até pode ser um erro. E por WhatsApp, para deixar ali tudo registrado. WhatsApp, então, combinado, falou, faz uma lista ali de... Eu aprendi até com o construtor. Tudo que eu falava com ele mandava no WhatsApp registrado. Pagamento. Ele fala, uma segurança para o cliente também, né? Ele fazia e arquivava, porque se caso acontecesse alguma coisa com o WhatsApp tá salvo, né? Sim. 20 mil, ele me mandava aí 5 mil, ele falava assim, 5 mil de 20 mil. Aí ele ia... Para alguns clientes que falam que, né, os que não têm amnésia, para não ter o risco dos pintores que têm amnésia. O tal da má fé. Uma via de mão dupla. A pessoa sabe que tem aquele documento ali, não vai nem tentar. É uma segurança para as duas partes. Para as duas partes. Tanto, pode ter o pintor mal intencionado. Exato, também. Infelizmente. Aí ele vai estar amparado para os dois lados. Fica uma coisa organizada, né? É igual fala, tem que ser certo pelo certo. Nessa hora não tem amizade, é negócio, né? Então, sim. O certo é certo, né? E o que eu digo, né? Muitas das vezes a gente vê muito aquela cultura brasileira parecendo que um bom negócio é quando um sai sobressaindo sobre o outro, sendo que na verdade é quando é bom para as duas partes. Isso, tem que sair bom para os dois. Tanto que é bom quando o cliente está satisfeito com você e você com ele também, né? Isso. É bom demais, que é bom para todo mundo. É muito legal. E hoje, se você pudesse dar um conselho ali, mandar uma mensagem num grupo de WhatsApp de pintor que tivesse todos os pintores do país inteiro, Brasil, uma mensagem ali que você pudesse falar para eles, até sobre erros na obra, o que você falaria para mudar a visão, mudar o mercado com relação a pintor, qualquer que seja a sua intenção, é a sua oportunidade ali. Você vai mandar uma mensagem agora, todos os pintores vão ler sua mensagem. Mente aberta pro pintor, para aprender, porque todo dia tem técnica nova. Porque tem muito pintor confiante, né? Não, eu sei, pronto, acabou. Não, mente aberta, porque todo dia aparece novidade, todo dia tem curso. O cara se especializar, aceitar o erro, cada vez o cara vai se tornar um profissional melhor. Isso aí, boa. A obra ensina muito, né? Ensina a obra. E assim, é aquele ditado, às vezes quem que estiver nos ouvindo que ainda não teve algum prejuízo, uma hora vai ter, eu acho que faz parte, mas usar aquilo como um aprendizado, de fato. É igual a história do motoqueiro, né? Existe aquele que não caiu, né? E que vai cair, pintor, existe aquele que não errou, mas vai errar. Né? Mas vai errar.